O avesso da pele. A barca. Parte 1. Ele acorda pela terceira noite seguida, às 3:30 da madrugada. A garganta seca, ofegante. Põe a mão ao lado. A esposa está ali, serena, dormindo. Ele levanta, calça os chinelos, vai até o banheiro. Levanta a tampa do vaso. Faz um grande esforço para não mijar fora. Ainda tem muito sono. Depois vai até a cozinha. Abre a geladeira, serve-se de água. Enquanto sente o líquido descendo pela garganta, ele escuta um barulho que vem da área de serviço. Ele, o policial, dilata as pupilas, apura os ouvidos. Acha que não foi nada. Mas, logo em seguida, outro barulho. Dessa vez mais forte. Antes de ir verificar o que está acontecendo na área de serviço, ele vai até o quarto, abre a porta do guarda-roupa, pega um revólver 38, volta para a cozinha. Antes, passa pelo quarto das crianças. Elas dormem. Pé ante pé, ele volta armado. Não acende a luz. Em seguida, ele chega à área de serviço. Observa com cuidado. Não vê nada de anormal, mas ele sente que há algo estranho. E, ao olhar para fora, identifica um homem caminhando sobre o telhado de uma casa na frente do seu prédio. Ele aperta a arma entre os dedos. Sente o cabo do revólver. É certamente um assaltante, ele pensa. Dali ele pode atirar e acertá-lo com facilidade. No entanto, ele agora percebe que há outro homem no telhado. Ele começa a ficar nervoso. Os filhos da puta estão assaltando na calada da noite, ele pensa. Por isso ele ergue o braço e aponta a arma para os dois homens. Está escuro. Mesmo assim ele aponta. E é nesse momento que ele lembra do motivo de ter ido até ali. O barulho na área de serviço. E num estalo ele se dá conta. Tem gente dentro do apartamento. Parte 2. O relógio, implacável como sempre, tocou às 6 da manhã. E você sabia que não podia continuar na cama, pois minutos a mais na cama te fariam perder o ônibus, te fariam chegar atrasado e você teria de enfrentar uma turma agitada por causa do atraso do professor. Nesse dia, você não tomou café. O ônibus que você pegava ia sempre meio vazio no começo, e aos poucos ia ficando cheio. Sempre as mesmas pessoas, quietas e resignadas, com a cabeça encostada na janela. Você também era um resignado. Às vezes, você cochilava e sentia que o mundo inteiro também cochilava. Era uma ideia infantil, mas as ideias infantis te agradavam, às vezes. Enquanto se aproximava da escola, ia lembrando do tipo de aula que ia dar. Havia semanas não vinha seguindo o programa da escola, porque você estava cansado de seguir o programa. Você entrava na sala dos professores, dava bom dia, mas ninguém te respondia. Estavam com preguiça, sonolentos, tristes ou indignados por terem de estar ali. Às 7:30 da manhã, ninguém tem humor suficiente para dar sequer bom dia, você pensava. Exceto o professor de religião, que parecia estar sempre feliz e era o único a responder o bom dia. Por outro lado, você detestava excesso de felicidade àquela hora da manhã. Soava quase como um insulto. A essa hora da manhã, as pessoas não devem ser felizes, você pensava. Na sala de aula, os alunos já te esperavam. Você entrou. Eram 20 anos entrando numa sala de aula. À noite você ia para outro colégio. Você sentia que já tinha cumprido sua tarefa como professor. Achava que tudo o que precisava fazer já tinha sido feito. Quando você entrou na sala de aula, os alunos estavam do mesmo jeito, dispersos, sem interesse nenhum em você. Você parecia não se importar mais com isso. No entanto, você passou a prestar atenção no que eles diziam entre si. Um grupo especialmente se exibia dizendo que fulano matou não sei quem
e agora o cicrano vai mandar bala no fulano. Você viu que eles contavam aquilo por prazer. Você os olhou. A maioria era composta de negros. E você sabia bem para onde eles estavam se encaminhando. Você deveria ser um exemplo para eles. O único professor negro da escola. Certamente você deveria dar um exemplo. Talvez por impulso, culpa, ou mesmo porque você sentia que ainda precisava fazer algo. Você se levantou e foi até o meio da sala. Pediu a atenção de todos com um grito enérgico. Por alguns instantes, todos eles pararam para te olhar. Era a tua chance. Você tinha poucos segundos para convencê-los a continuar prestando atenção em você. Gostaria que vocês ouvissem uma coisa. Se querem saber, eu conheço um cara que matou 2 pessoas, você disse, num tom grave e dramático, para que não tivessem dúvidas do que você estava dizendo. Eles se olharam e não entenderam bem por que você dissera aquilo. Um dos alunos começou a rir. Mas você seguiu sério. Outro aluno mandou o que estava rindo calar a boca. Porra, não tá vendo o que o professor tá falando? Ali você percebeu que os tinha na mão e precisava continuar. Bem, como eu disse, eu conheço um cara que matou 2 pessoas. E tem mais. Eu sei o que ele pensou antes de matar. Eu sei o que ele pensou enquanto estava matando. Eu sei o que ele pensou depois de matar. Houve um silêncio na sala, até o momento em que o professor disse: Ah, professor, ninguém pode saber um negócio desses. Pois eu garanto que pode saber sim, você disse. E posso provar, completou. Todos eles agora te olhavam. Estavam curiosos, desconfiados. Não sabiam se acreditavam em você. Então, você disse a si mesmo: Professor, onde você quer chegar com isso? Até onde isso vai? Eles estavam prestando atenção. Vou fazer mais, você continuou. Vou trazer esse cara aqui para ele contar como foi isso. Nesse momento, um dos alunos levantou a mão e perguntou em qual presídio ele tinha cumprido pena. Você respondeu: Ele mesmo vai dizer isso na próxima semana, mas preciso que ninguém falte. Ninguém vai faltar, professor, garantiu John Lennon, olhando para a turma com um ar ameaçador. Depois disso, você foi até o quadro e pela primeira vez conseguiu dar uma aula sobre Drummond. Quando terminou, os alunos disseram que gostaram da sua aula. Você ficou feliz com aquilo, como se algo na sua vida de professor tivesse sido resgatado. Parte 3. Ao virar-se, o policial vê um homem negro no meio da cozinha apontando uma arma para ele. Na área de serviço, outro homem entra pela janela e se posiciona atrás dele. Na verdade, são 2 homens que entram pela janela. Ambos estão armados. Não escondem o rosto. Aliás, parecem fazer questão de serem vistos pelo policial. Em segundos, a cozinha vai sendo tomada por mais daqueles homens negros. Ele não sabe por onde eles estão entrando. São mais de 10. Estão por todos os lados. Um dos homens vai em direção dele e diz, próximo ao seu ouvido: Não se preocupe. A gente não quer nada com você. A gente só quer eles. Aponta para os quartos onde dormem os filhos e a esposa. Ele acorda com um saculejo da mulher. Ela aperta seu braço e o chama pelo nome. Você teve outro daqueles pesadelos, não é? Ele não responde. Está ofegante, suando frio. É a 3ª noite seguida que ele sonha com a mesma coisa, o apartamento sendo invadido por homens negros. Parte 4. Quando você morre, quando o seu coração para, não importa o que você fez com a sua vida. Não importa quantos planos você deixou para trás, quantas pessoas você magoou, quantas te magoaram, quantas vezes você perdeu ou ganhou. Importa apenas o que você estava fazendo no momento da sua morte. Então, quando você pôs os pés na escola, os alunos estavam ansiosos te esperando.
Eles queriam saber onde estava o cara que você havia prometido trazer. Não vai dizer que você enganou a gente, disse um deles. Você respondeu que não tinha enganado ninguém. Ao entrar na sala, você pediu que fizessem uma roda com as mesas e cadeiras. Eles obedeceram, porque ainda estavam confiando em você. Depois, quando todos estavam sentados, você abriu a pasta, tirou umas folhas e distribuiu para cada um deles. Tratava-se de um texto. Alguns perguntaram o que era aquilo. Cadê o cara, professor? Você respondeu que dali a pouco eles iam começar a entender o que estava acontecendo. Você então levantou e começou a ler o texto que você distribuíra para os alunos. Eram trechos de Crime e Castigo, do Dostoiévski. Na verdade, você não estava lendo. Você estava dizendo os trechos, porque, naquele dia em que você prometera trazer um assassino de 2 pessoas, era em Raskolnikov que você estava pensando. Então você passou dias de angústia pensando como você ia levar Crime e Castigo para aqueles alunos. Logo eles, os que não entendem de nada, os perdedores. Você não tinha alternativa, tinha de cumprir o prometido. Então você releu Crime e Castigo em casa. Selecionou as partes que julgou mais contundentes. Tirou uma cópia. E depois de reler, você se pôs a memorizar os trechos. Fez isso porque você não podia simplesmente ler o texto com eles. Você tinha que contar algumas passagens, dizer algumas palavras com mais ênfase, fazer as pausas necessárias, deixar o silêncio falar por si, afagar o léxico, olhá-los nos olhos. E realmente parecia que estava funcionando. A descrição de Dostoiévski os hipnotizava. Entre a narração de uma morte e outra, podia-se ouvir a respiração dos alunos. Teu cansaço havia sumido, e uma nova sensação de plenitude começava a tomar conta de você. Você achou que leria 4 páginas, mas acabaram lendo mais de 40 nos dias seguintes. Cada aula vocês liam 6 a 10 páginas. Você se preparava, dramatizava, às vezes levantava, fazia gestos incisivos, e alguns se assustavam, pareciam angustiados. Então, no fim de uma aula, um aluno chamado Peterson foi falar com você. Queria saber qual era o castigo que Raskolnikov teria por cometer aqueles crimes. Peterson morava com 2 irmãos. Os pais morreram e quem sustentava a casa era o mais velho. Peterson ainda estava na escola por um milagre. Há muitas formas e motivos para desistir da escola. Peterson era negro, tinha 17 anos. Não conseguia emprego porque tinha que se alistar no exército. Você agora precisava tomar cuidado com o que ia dizer. Você disse que Raskolnikov ia ser preso. Peterson te olhou e depois perguntou se Raskolnikov era uma pessoa real. Você respondeu que não, mas que poderia ter sido. Vocês passaram a conversar sobre a história, enquanto você arrumava suas coisas. Na saída, vocês foram a pé em direção à parada de ônibus. Se alguém perguntasse, você poderia dizer que estavam indo para São Petersburgo. Parte 5. Ele levanta, vai ao banheiro, mija ainda ofegante. O pesadelo foi tão real que ele cogita ir até o guarda-roupa e pegar a arma. Ele lava as mãos, passa uma água no rosto. Em minutos se sente melhor, mais calmo. Volta para o quarto, não sem antes passar pelo quarto das crianças. Está tudo bem, ele pensa. Depois, olha para o relógio. São 5 da manhã. Em meia hora ele ia levantar, mas ele não consegue mais dormir. Pensa no dia em que terá pela frente. Depois que o cabo Maicon morreu por causa da merda de um celular, foi identificado como um policial pelos assaltantes. Vai para a cozinha e toma o café. Na sala, liga a TV, assiste ao noticiário. Prefere as notícias sobre violência e a previsão do tempo.
Às 6h40 ele sai. Pega o ônibus de farda para não precisar pagar a passagem. Os passageiros sempre o notam. Ele já não liga para isso. Quando chega no batalhão, cumprimenta primeiro o Teixeira. Mais adiante, o Major Souza. Os cabos Almeida e Matos já estão limpando a barca, modo como eles chamam a viatura. Hoje, novamente, eles vão policiar o bairro Bom Jesus. Faz 3 semanas que o Batalhão de Operações Especiais, o BOI, tem feito incursões na vila, atrás de suspeitos. Eles ainda não sabem quem matou o cabo Maicon. O negócio é abordar todos esses vagabundos, porra, diz o cabo Almeida. A gente vai achar o filho da puta e vai ser hoje. Toda vez que ele entra na barca e vai para a rua, ele sente um frio na barriga. Parte 6. Peterson te disse que não conseguia entender por que Raskolnikov tinha se arrependido. Ele era um bandido, e bandidos não se arrependem, ele disse. Lá na vila, quando um cara mata para roubar, ninguém se arrepende. Você disse que talvez não fosse bem assim, porque as pessoas se arrependiam, mas ninguém saía por aí gritando que estava se sentindo culpado. Peterson riu. Você prosseguiu, dizendo que Raskolnikov, por um momento, achou que fosse Deus. Achou que era onipotente. Achou que a vida daquela senhora e a da irmã dela não valiam nada. E talvez esse tenha sido o grande erro. Peterson disse que a sua aula tinha sido muito boa. Você ofereceu o livro se ele quisesse emprestado. Ele agradeceu, mas disse que precisava correr atrás de um trabalho. Você pensou em insistir, pensou em fazer um discurso sobre aquela história de pão e literatura, que as duas coisas são importantes. Mas não estrague tudo, professor, não exagere. Você deu uma de suas melhores aulas nos últimos tempos. Contenha-se, você pensou. Numa esquina, Peterson se despediu de você. Enquanto caminhava, você ficava lembrando de cada pedacinho da aula. E então, em determinado momento, você olhou para o alto e cantarolou como Jardim Macalé. A lua é gema de ovo no copo azul lá do céu. Parte 7. Ele, o policial, nunca pensa que vai morrer. Na verdade, ninguém ali pensa que vai morrer. Eles acreditam que são imortais. Porque, se eles não pensarem assim, não saem de casa. Quem dirige a barca é o cabo Matos. Ele é o melhor na direção. Consegue acelerar o carro de forma brusca e ostensiva sem perder o controle. A primeira abordagem que fazem é a 2 meninos negros. Um deles usa boné, o outro usa bermudas largas. São 9 da manhã. O cabo Almeida pergunta o que eles estão fazendo ali àquela hora. As armas estão apontadas para eles. Enquanto estão com as mãos na cabeça, o cabo Matos passa um rádio na verificação de documentos. A gente estava indo para a escola, um dos garotos responde. Cadê a mochila? Ele pergunta. Hoje é dia de passeio, não precisa de material. Após uma série de perguntas, eles comprovam que os meninos não devem nada. Em seguida, os liberam. A segunda abordagem é mais tensa. É um carro, um Gol, 4 meliantes. Todos saem do carro. Todos são revistados, menos o rapaz branco. Na verdade, os policiais perguntam se está tudo bem com ele. 3 negros com um branco num carro é algo suspeito. Próximo do almoço, ele liga para a esposa. Diz que está tudo bem, que só ligou para saber como ela estava. Desde que acordou daquele pesadelo pela manhã, ele se sente estranho. A terceira abordagem é feita de arma em punho. A chegada na vila é mais ostensiva. Enquanto circulam pela vila, Matos comenta. Que merda isso, caralho! A gente fica aqui procurando o filho da puta que matou o Maicon. Uma coisa não dá pra entender. Os caras que mais estão na cadeia são os pretos. A gente vai lá e vê que eles são a maioria.
Aí vem essas porras de direitos humanos para nos quebrar. Essa gente não sabe o que a gente passa. Já se foram 3 semanas e ainda não achamos o cara. Agora a barca entra no meio da vila. Estão atrás de qualquer coisa que os leve ao assassino do Maicon. A cada hora que passa, a vontade de vingar a morte do colega cresce. No fim do dia, eles voltam para o batalhão. Na verdade, eles já haviam ultrapassado o número de abordagens. Ele chega em casa, a mulher e os filhos já estão dormindo. Ele está cansado, mas tem receio de dormir e ter o mesmo pesadelo. Ele vai para o banho, tenta relaxar. Amanhã eles voltarão à vila, mas ele é escalado para outro horário. À noite, as abordagens costumam ser mais tensas, porque sempre há a possibilidade do confronto. Ele vai para a cama e logo em seguida adormece. Às 3:30 da madrugada sente a garganta seca, ofegante. Põe a mão ao lado. A esposa está ali, serena, dormindo. Ele levanta, calça os chinelos, vai até o banheiro, levanta a tampa do vaso, faz um grande esforço para não mijar fora. Ainda tem muito sono. Depois vai até a cozinha, abre a geladeira, serve-se de água. Enquanto sente o líquido descendo pela garganta, ele escuta um barulho que vem da área de serviço. Ele dilata as pupilas, apura os ouvidos.